Oração inicial. Querido Deus, muito obrigado pelo dom da vida. Que seu Santo Espírito nos dê entendimento no estudo de hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira, 30 de dezembro. Ano bíblico. Repassar o Novo Testamento. Lição de hoje. Estes últimos dias. Pergunta 8. Leia Hebreus capítulo 1, versículo 2. Capítulo 9, versículos de 26 a 28. Capítulo 10, versículos 25 e 36 a 38 e capítulo 12, versículos de 25 a 28. Que ponto Paulo enfatizou, especialmente em relação ao tempo? Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 9, versículos de 26 a 28 diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora na consumação dos séculos uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus capítulo 10, versículos 25 e 36 a 38 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 12, versículos de 25 a 28 diz: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Resposta: que estamos vivendo nos últimos dias, em que a volta de Jesus é iminente. Há um elemento muito importante destacado pelo apóstolo que acrescenta urgência à sua exortação. Os leitores estavam vivendo nos últimos dias. Hebreus capítulo 1, versículo 2. E as promessas estavam para se cumprir. Hebreus capítulo 10, versículos de 36 a 38. É interessante como veremos que em todo o documento Paulo comparou sua audiência com a geração do deserto diante da fronteira de Canaã, pronta para entrar na terra prometida. Ele os lembrou: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Hebreus capítulo 10, versículo 37. E então os encorajou: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Essa última exortação lembrou aos leitores, e lembra a nós, sobre os perigos que o povo de Deus tem experimentado através da história pouco antes do cumprimento das promessas divinas. O livro de Números fala exatamente disso. O registro bíblico diz que 2 vezes, pouco antes de entrar na terra prometida, Israel sofreu derrotas importantes. Na primeira vez, registrada em Números capítulos 13 e 14, vários líderes espalharam dúvidas entre a congregação, o que fez com que a fé do povo de Israel falhasse. Como resultado, a comunidade decidiu nomear um novo líder e retornar ao Egito, bem no momento em que estavam prestes a entrar em Canaã. Na segunda vez, os israelitas se envolveram com a sensualidade e a falsa adoração em Baal-Peor, Números capítulos 24 e 25. Embora Balaão não tivesse sido capaz de trazer maldição sobre os israelitas, Satanás usou tentações sexuais para liderar Israel na adoração falsa e no pecado, e assim trazer o desagrado de Deus sobre eles. O apóstolo avisou os leitores de Hebreus contra os 2 perigos. Primeiro, ele os exortou a apegar-se à confissão de sua fé e a manter os olhos fixos em Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Capítulo 10, versículo 23. Capítulo 12, versículos de 1 a 4. Em segundo lugar, os exortou contra a imoralidade e a cobiça. Hebreus capítulo 13, versículos de 4 a 6. Finalmente, os exortou a dar ouvidos e a obedecer a seus líderes. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Tendo em vista nossa compreensão do estado dos mortos, de que assim que fecharmos nossos olhos na morte, a próxima coisa que veremos será a segunda vinda de Cristo. Porque podemos dizer que todos vivem nos últimos dias. Oração final.
Querido Deus, querido Pai, obrigado pelo estudo de hoje. Te pedimos que nos ajude a sempre nos mantermos firmes na fé, para estar pronto na volta do seu Filho amado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.